Nesta aula, nós vamos aprender alguns comandos de visualização para obtermos uma melhor forma de visualizar o nosso objeto em duas dimensões. Com isso, nós vamos aumentar o nível de zoom e movimentar a imagem na tela sem que ela saia das suas coordenadas reais. Os dois primeiros comandos de zoom que nós vamos visualizar é o zoom in e o zoom out. Onde que eu vou encontrar essas opções? Na minha aba View, vou clicar aqui e tem a opção in aqui, que tem um mais. Normalmente essa opção não está selecionada, está selecionada a primeira Extents. Então quando eu clico aqui no Extents, ele a princípio não fez nada, já já eu explico o porquê, mas ele normalmente é apresentado como Zoom Extents. Se eu venho em Zoom In, você tem que tomar cuidado para não clicar fora, porque você às vezes perde por causa do mouse. Ó. Vou clicando em In e ele vai aumentando o meu nível de zoom. Depois que eu já fiz essa primeira vez, é só eu clicar no botão direto aqui, eu não preciso ir lá selecioná-lo de novo. Tá vendo? Ó, aumentei o zoom várias vezes aí. Ele sempre vai dobrando, veja aqui na minha barra de comandos, ó. Ela sempre interage com a gente. E ela está falando o quê? Que ela está dobrando o nível da minha imagem. Se eu quero diminuir o zoom, eu vou vir na opção Alt. Cliquei a primeira, depois saio clicando direto aqui. E ele vai diminuindo de meio em meio, por isso 0,5, 0,5. Cada vez que eu clico no Alt, ele vai diminuindo pela metade o meu desenho. Então o Zoom Out diminui pela metade e o Zoom In dobra o tamanho do meu desenho. Uma outra opção que eu tenho é o Zoom Window. O que é o Zoom Window? Eu seleciono uma área onde eu quero o zoom. Então vamos imaginar essa imagem que eu tenho aqui da cidade de Conceição das Pedras, próximo da minha aqui, e que estou homenageando hoje por ser aniversário dela bem no dia que estou gravando essa aula. Então se eu clico aqui na setinha, eu tenho várias opções, sendo que eu vou escolher o Window. Então eu clico aqui em Window, meu cursor do mouse muda e eu posso selecionar um local aqui. Vou pegar essa área que tem esse ginásio aqui, ó. Clico, arrasto o mouse fazendo uma janelinha, tá vendo a janelinha? Ó? De acordo com o tamanho que eu quiser a janelinha, ele vai aumentar o zoom aonde eu selecionei. Como eu quero só esse pedacinho aqui, vou clicar em volta dele, ó, uma janela bem pequenininha. Olha lá, e aí ele aumentou o zoom desse local. Como a resolução da imagem está bem fraca, mal dá para saber com esse nível de zoom. Se eu quero voltar para o meu zoom anterior, eu venho aqui, clico na setinha e pego Previews aqui, ó. Quando eu clico assim, ele volta no nível de zoom que eu estava antes. Então vamos ver de novo esse Zoom Window e Zoom Previews. Vou clicar aqui em Window, vou pegar essa área aqui agora, ó, que tem um campo de futebol aqui. Tá vendo? E vou voltar para minha forma que estava anterior, clicando em Zoom Previews. Tá vendo? Agora, vou utilizar o Zoom Window para poder mostrar um dos tipos de zoom mais utilizados e mais interessantes que existem. Então, vou selecionar a opção Window aqui, vou pegar um pedacinho e vou apresentar ele no canto para nós aqui. Se eu quero que a minha imagem e o meu projeto apareça exatamente ocupando o máximo de extensão da tela, ou seja, para que eu possa, com esse pedaço de tela que está sendo mostrado aqui, enxergar o meu desenho por completo, eu uso a opção Extents. Então eu venho aqui, seleciono Extents e vai me ser apresentado a imagem ocupando o máximo que ela puder da tela. E qual que é a vantagem disso? Eu não preciso vir toda hora clicar no Extents. Vamos dizer que eu dei um zoom window num canto que não tem nada a ver aqui, ó. Olha lá, dei o zoom. Eu chamo o comando a partir da tecla de atalho Z, aqui na minha barra de comandos, tá vendo? E ele me mostra todas as opções existentes. E aí eu vou escolher a opção Extents pela tecla de atalho E. Olha lá, E, Enter, e está aí o meu Zoom Extents. Então eu posso selecionar o zoom pelo ícone ou pela barra de comando. Uma outra ferramenta muito interessante de visualização é o Pan. O que o Pan faz? Se eu chego num nível de zoom ideal, que eu achei que é o interessante para trabalhar, e eu quero ver esse nível de zoom em outros pedaços da imagem ou do meu projeto, eu vou utilizar o Pan. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos dizer que eu chame o Zoom Window aqui e selecione esse canto da minha imagem. E esse valor de zoom aqui é o interessante para eu analisar o terreno. O que eu vou fazer?
Para que eu possa visualizar o restante da imagem, eu vou utilizar o comando pan, clicando aqui. Então, clico no pan, clico com o botão esquerdo do mouse, seguro e arrasto. A minha imagem some enquanto eu estou arrastando, mas volta e aí você consegue visualizar o seu desenho. Se fosse um desenho de riscos, pessoal, utilizando linhas, ela não sumiria. É só por ser imagem mesmo que ele some às vezes enquanto você está arrastando. Então o pan faz com que você altere a forma como ela está sendo apresentada aqui na tela. Você está mudando apenas a posição da imagem, mas você não está mudando as coordenadas dela. Se eu clicar ESC aqui, eu vou ter movimentado a minha imagem até aqui, mas se eu chamar o comando Zoom Extents, eu vou ver que ela não saiu da sua coordenada original. Devido à grande utilidade, pessoal, desses três comandos, Zoom In, Zoom Out e Pan, a Autodesk criou uma maneira de interagir com esses comandos, utilizando a roda do mouse, que tornou muito, mas muito mais fácil a visualização dos nossos objetos. Vamos dizer que eu queira visualizar esse pequeno pedaço da imagem num grau de zoom maior do que o que eu estou trabalhando. Eu chego com o cursor bem próximo a ele e utilizo a roda do mouse. Se eu girar a roda do mouse para frente, ele chama o comando Zoom In, então ele aumenta a minha imagem. Vamos dar uma olhada? Vou girar para frente, ó, devagarzinho, tá vendo? Faça isso aí para vocês verem. E quando eu giro para trás, ele chama o comando Zoom Out. Então, qualquer lugar que eu pare o meu cursor e utilize o Zoom In e o Zoom Out, eu vou utilizar com a roda do mouse. Olha aqui, ó, esse pedaço agora para frente, Zoom In, para trás, Zoom Out. Agora, além disso, eu posso utilizar o Pan também. Então, vou pegar esse pedacinho aqui, ó, Zoom In. Cheguei no meu grau de zoom ideal. Pressiono a roda do mouse e arrasto o meu desenho. Por ser uma imagem, ele está dando essa desaparecida aqui. Mas tudo bem, quando você for fazer isso no seu desenho também, não vai acontecer de sumir, que nem está sumindo aqui a imagem. Mas está vendo? Ó, eu não chamei comando nenhum. Eu simplesmente estou usando a roda do mouse para diminuir o zoom, aumentar o zoom e movimentar a minha imagem utilizando o pan. Então sempre utilize essa forma porque ela aumenta em muito a produtividade no seu desenho. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar com os comandos de visualização em duas dimensões dos nossos objetos. Esses comandos foram o pan e o zoom. O zoom nos fornece também várias opções em que podemos escolher que mudam a forma como eu aplico o comando. Vimos ainda que a Autodesk criou uma forma de interagir com a roda do mouse com os comandos de zoom e pan, facilitando a seleção de imagens e aumentando assim a nossa produtividade.